Olá, eu sou a Carolina Suba. Hoje eu vou dar continuidade à minha experiência de como foi ser casada com viciado em pornografia. Eu vou contar o momento que eu descobri que o consumo dele era compulsivo, de que ele era viciado. Porque até então eu nem sabia que pornografia viciava. Mas antes eu quero acrescentar uma coisa que eu acho muito importante eu falar, que até coloca algumas pessoas em risco que estão nessa prática. O meu ex, ele tomava talada fita, Viagra, essas coisas aí. Eu não sei exatamente o que ele tomava. E usava anel peniano. Ele usava essas duas coisas juntas, tanto para ter vontade de ficar comigo, como para ficar comigo depois de ter ido para a prática sozinho. E também, mesmo sozinho, consumindo pornografia, ele usava os dois para potencializar o prazer dele. E depois eu descobri que muitos homens fazem isso justamente por consumir e ser viciados em pornografia. E é raro tá acontecer, mas já aconteceu alguns casos de o homem unindo essas duas coisas desenvolver priapismo e chegar até a amputar o membro, tá? De ir correndo para a sala de emergência, já gangrenando e ter que amputar, tá? Fica aí um alerta desse risco. Bom, enfim, eu vou contar então a partir do momento que eu descobri que meu ex era viciado. Eu comecei a dificultar as coisas para ele, né? Ele não tinha mais muito espaço em casa para ficar sozinho, para ir para prática. Eu não aceitava, eu brigava com ele, batia de frente, não aceitava mais ficar flagrando ele em outro quarto. E aí, o que que uma vez ele fez? Ele colocou, ele elaborou um prato, tá? Uma comida, colocou no forno, ligou o computador, falando que precisava formatar alguma coisa. E nisso, tá? Foi tudo estratégia dele, tá? E nisso ele me beijou, como nunca antes, porque ele não me beijava mais. Me deixou excitada e falou assim: amor, sobe lá pro quarto que já já eu subo pra te fazer uma surpresa. Eu caí feito um patinho. Eu subi. E aí fiquei esperando ele. Passaram assim mais ou menos uns 20 minutos. Eu liguei pro celular dele e falei assim: e aí, fulano, você não vai subir? E aí ele: ah, é que eu tô esperando o negócio no forno ficar pronto. Tá, beleza. Aí eu fiquei esperando, esperando. Eu liguei uma média de umas 4 vezes, não lembro certo quanto, mas eu acho que eu liguei umas 4 vezes pra ele. E ele tava lá, esperando formatar o computador, esperando o prato ficar pronto no forno, e eu acabei pegando sono. E eu não sei quanto tempo se passaram dormindo. Uma hora ele subiu, entrou no quarto, eu acordei na hora que ele entrou no quarto. E aí ele começou a me assediar, tal, de repente ele interrompeu. Aí ele falou assim: ai, nem tô com tanta vontade assim. Me deixou muito arrasada, muito. Mas eu já estava acostumada com essas rejeições dele, tá? Mas não, mas eu não consegui evitar de me sentir ferida, de me sentir rejeitada, sabe? Mas beleza. No dia seguinte, o filho dele veio me contar que no mesmo momento que eu estava no quarto esperando por ele estava na sala, se masturbando, vendo conteúdo no celular. O filho dele flagrou ele fazendo isso. Podia ter sido meu filho, graças a Deus não foi. O filho dele já sabia da prática do pai, aliás, a família dele toda sabia. Embora o filho dele não soubesse da gravidade do problema, incomodava o menino, tá? Porque ele chegou a levar isso para psicóloga. E a psicóloga chegou a me chamar. Chegou a chamar o meu ex, que ele não quis ir, que ele inventou uma desculpa, e chegou a me chamar. Tá bom. E aí aquilo me arrasou. Eu chorei tanto quando eu soube que eu tava esperando por ele no quarto. E ele tava no sofá da sala fazendo isso. Eu falei, não é possível, não é normal. Daí eu fui e pesquisei e aí eu descobri que a pornografia viciava. Que até então eu não sabia. Aí eu fui ver as questões da liberação de dopamina, né? Do, dos efeitos no cérebro, é, dos malefícios mesmo da dopamina, que faz
um estrago, né, no sistema de recompensa do cérebro, no córtex pré-frontal, enfim. Isso aí eu vou falar em outros vídeos. Daí eu pesquisando, comecei a sofrer, chorar, e não sabia onde buscar ajuda, eu ficava procurando mulheres, eu queria encontrar outras mulheres que estavam falando, que sofriam o mesmo que eu. Inclusive é por isso que eu resolvi abrir esse canal, para dar apoio para mulheres que estão passando por isso e não tem com quem compartilhar. Pessoas que não vivem isso não entendem. Gente que não sabe que isso vicia, não sabe que isso causa dor na gente, que a gente se torna codependente, que a gente passa a vigiar o outro, bem, enfim. Eu fiquei pesquisando, não achei, mas eu descobri que existia uma sala de apoio para dependentes de amor e sexo anônimo, chama DASA. É Dependentes de Amor e Sexo Anônimos. O DASA, ele tem os mesmos moldes do AA, do NA, sabe? Faz os 12 passos, um dia por vez, enfim. Lá eu vi gente tratando inúmeras coisas nesse sentido. Viciados em pornografia é o que mais tinha. Viciados em pornografia, viciados em sexo, mulher viciada em homem casado, os anorexos, que eu nem sabia que tinha, eu via o pessoal falando assim, eu sou anorexo. E aí uma hora eu perguntei, falei, gente, anorexia não é decorrente da bulimia, tal, gente que para de comer, que fica raquítico. E aí a galera começou a me falar que tem os anorexos emocionais, que não consegue mais se nutrir de afeto, não dá e nem recebe afeto, não quer intimidade íntima, intimidade com ninguém. Eu falarei sobre o DASA em outros vídeos, tá? Eu vou explicar do que trata. Eu vou fazer vídeo para falar da anorexia, como funciona. Tem muitos homens, pessoas, não só homens, né? Homens, mulheres, que são promíscuos, porque na verdade são anorexos. Não consegue levar uma relação adiante, ter intimidade mesmo, emocional. Foge antes. Muitas pessoas que são tímidas, que são contidas, são confundidos, né, com timidez e, na verdade, são anorexos. Tem gente que parece puros espirituais, mas, na verdade, são anorexos. Depois eu vou falar disso, tá? O que causa, por quê, parará. Bom, enfim, meu ex foi desmascarado. Eu já sabia que ele era viciado, que ele era compulsivo. Cheguei nele e falei, você é viciado. Ele soube que eu estava indo no DASA, mas o que ele começou a fazer? Ele começou a defender o comportamento dele com unhas e dentes. Ele passou a jogar a culpa em mim. O que ele fazia? Criticava tudo em mim. O meu jeito, a minha voz, o meu cabelo, o meu corpo. Tudo. Ele criticava a cor do meu esmalte. Ele criticava a renda da minha lingerie. Ele falava assim, eu gosto de rosa. Eu comprava rosa, mas não é esse tom de rosa. E era assim, com tudo. Ele chegou a falar que sentia dor durante o nosso sexo porque ele sentia o meu DIU. Tá? Eu cheguei a fazer laqueadura, tirei o DIU. Isso eu vou falar mais pra frente também. Por mais que eu soubesse que o problema não era em mim, eu já estava frequentando o DASA, eu já estava sabendo o que leva as pessoas a ter esse vício, por que elas rejeitam o parceiro. Por mais que eu soubesse que a culpa não era minha, eu não consegui evitar o sofrimento. Eu levei isso para dentro de mim. Mexeu muito com a minha autoestima. Muito mesmo. Ele criticava meu jeito, ele criticava, tudo estava errado, tudo, tá? Além de me criticar fisicamente. E aí eles se tornam, ele já era manipulador, já era uma agressão abusiva, foi ficando cada vez pior. Aí ele fala assim, porque você é briguenta,
Bom, eu brigo com o cara porque ele me rejeita, porque ele me troca pela pornografia. E aí eu sou briguenta. E ele fala que perdeu a vontade de mim, porque eu sou briguenta. Só que eu brigo porque ele me rejeita, porque ele tá nessa prática. Nossa, o que eu mais recebo é mensagens no privado, assim, de mulheres falando que passa exatamente igual. E aí eles iam mestres em manipular, em fazer você se sentir culpada. Por mais que eu sei, que nem eu falei, por mais que você sabe que a culpa não é sua, você não consegue evitar esse sofrimento. Eles falam que não tem vontade porque você não colocou lixo na rua, porque você não cuidou da raiz do seu cabelo, porque deu refrigerante pro filho, porque não sei o quê. Tudo é motivo para ele. Tudo ele usa como argumento, desculpa. Tudo ele usa como argumento para justificar o desinteresse dele por você. Mas ele não assume que é viciado. Quando não tinha mais como, tá? Ele negar o vício dele, não tinha mais como. Ele acabou um dia assumindo que era vício. Mas isso aí vai ser o próximo vídeo, tá? Porque eu chego a terminar dele e eu dou uma chance. E aí tudo piora. E só mais lá na frente que ele admite que é vício. Porque até então ele fala que não. Que é normal, né? Como eu já falei antes em outro vídeo. Todos fazem. A diferença é que não esconde. Um relacionamento com um homem viciado em pornografia é tão abusivo quanto um relacionamento com um homem narcisista. Com um homem viciado em outras coisas, em droga, em álcool, alcoólatra. Você sofre até mais, porque mexe muito com a sua autoestima. Muito, né? Envolve outras mulheres, por mais que seja virtual. Mas o meu não ficou só nisso, né? Que eu ainda vou chegar a falar em outros vídeos. Mas enfim, gente. Se esse vídeo te fez algum sentido para você, te ajudou de alguma forma, deixe nos comentários. É importante para eu saber se eu estou sozinha nessa missão, se está ajudando alguém, porque eu só conto a minha história para isso mesmo. E me siga, se inscreva no canal. E é isso. Até a próxima quarta.